A fim de devolver a liberdade de seu pai, uma jovem destemida se torna prisioneira em um castelo amaldiçoado, onde vivem criaturas mágicas e uma fera de aparência ameaçadora. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Bela e a Fera, de 2017, então preparem-se, é hora do recap! Era uma vez no interior da França, um jovem e belo príncipe que vivia em um castelo luxuoso. Embora possuísse tudo o que desejava, o príncipe era egoísta e grosseiro. Ele cobrava impostos de seu povo para encher seu castelo com os mais lindos objetos e suas festas com as mais belas pessoas. Certo dia, durante uma celebração, enquanto os convidados dançam ao som de Madame Garde-Robe e o maestro Cadença, uma mendiga entra no palácio buscando o abrigo da tempestade. Como presente, ela ofereceu ao príncipe uma rosa, porém enojado pela feiura dela, ele mandou a mulher ir embora. A senhora então o aconselhou a não se enganar pelas aparências, pois a beleza está no interior das pessoas. No entanto, quando o príncipe insistiu em expulsá-la, a mulher se transformou em uma bela feiticeira. Adam implorou por perdão, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. Como castigo, a feiticeira o transformou em uma fera horrenda. Em seguida lançou um feitiço no castelo e em todos os que estavam lá dentro. Com o passar dos anos, o príncipe e seus empregados foram esquecidos por todos, pois a feiticeira apagou as lembranças das pessoas. A rosa que ela ofereceu era encantada, portanto, se Adam aprendesse a amar alguém e fosse correspondido antes que a última pétala caísse, o feitiço seria quebrado. Caso contrário, ele estaria condenado a ser uma fera por toda a eternidade. À medida em que os anos foram passando, Adam se desesperou e perdeu as esperanças de encontrar o amor, pois não acreditava que alguém seria capaz de amar um monstro. Anos depois, Bella se levanta pela manhã para viver exatamente a mesma rotina de todos os dias em sua pequena aldeia. A garota nasceu em Paris, mas foi levada para o interior quando ainda era uma criança. Bella não consegue se conformar com o fato de que absolutamente tudo e todos são exatamente iguais desde o dia em que ela chegou naquele lugar. Em contrapartida, os outros moradores estão sempre observando a jovem. Eles a acham estranha por ter grandes sonhos e uma vontade avassaladora de deixar aquela vila para viver na cidade grande. Bella é a única a frequentar a biblioteca local e adora ler, porque essa é a melhor forma que ela tem de visitar vários outros cantos do mundo sem precisar viajar. Apesar de criticá-la o tempo inteiro, a verdade é que aquelas pessoas sentem inveja da inteligência e ousadia dela, pois a garota os faz perceber quão medíocres eles são. O único a reconhecer a grandiosidade da jovem é Gaston, um ex-soldado de guerra que pretende se casar com Bella, principalmente pelo fato dela ser a mulher mais linda de todo o vilarejo. Todas as outras jovens solteiras da vila se derretem por Gaston, e esse é mais um motivo para ele ignorá-las. O homem é tão convencido a ponto de achar que Bella é a única a merecer o cargo de ser sua esposa. Gaston leva um buquê de flores para a garota e a convida para um jantar, mas ela recusa sem nem pensar duas vezes. Depois do soldado ser dispensado, LeFou, seu único e melhor amigo, tenta consolá-lo, mas isso só aumenta o interesse de Gaston por Bella, pois ao contrário de todas as outras mulheres, a jovem não faz questão alguma de agradá-lo. Ao chegar em casa, Bella encontra seu pai e pergunta se ele a acha estranha. Então Maurice conta que certa vez em Paris, conheceu uma garota bem parecida com Bella, que também era muito avançada para sua época. As pessoas caçoavam dela, até o dia em que passaram a imitá-la. Essa garota a quem o homem estava se referindo era a mãe de Bella, que também era uma mulher ousada e destemida. Naquela tarde, Maurice se prepara para fazer uma viagem a fim de comprar novas ferramentas de trabalho. Ele é inventor e antes de partir, pergunta a sua filha o que ela gostaria de ganhar. Como todos os anos, Bella afirma que gostaria que seu pai trouxesse uma rosa, e o homem promete fazer isso. Mesmo sozinha em casa, Bella continua realizando suas atividades normalmente, e enquanto espera sua roupa terminar de lavar, usa seu livro para ensinar uma garotinha a ler. Frequentemente, Bella é criticada pelo diretor da escola por ensinar meninas a ler, mas ela continua sua missão de ajudá-las a conquistar sua liberdade. Quando a jovem volta para casa, Gaston novamente tenta convencê-la a se tornar sua esposa, mas Bella garante que jamais se casará com ele. Ela não consegue se imaginar ao lado de um brutamontes ignorante e completamente superficial. Para ela, o intelectual conta muito na hora de escolher alguém com quem irá dividir seu futuro. Bella quer muito mais do que uma vida
vida no interior e está disposta a fazer o que for preciso para poder se aventurar pelo mundo. Naquela noite, uma tempestade cobre a floresta e Philip, o cavalo, se assusta ao ver um galho de árvore sendo destruído por um relâmpago, obstruindo a passagem. Sendo assim, os viajantes decidem seguir por outro caminho. Maurice acha estranho que aquele lugar está coberto por neve, pois é quase verão na França. De repente, alguns lobos aparecem e eles precisam fugir. Durante a fuga, a carroça se solta e Maurice fica para trás. Quando estava prestes a ser devorado, o homem acaba escorregando na neve e cai diretamente nas costas de Philip, que estava lá embaixo esperando por ele. Eles continuam fugindo e atravessam um portão que acaba de se abrir. A partir dali, os lobos não ousam ultrapassar. Grato por ter sido salvo, Maurice decide ir falar com o anfitrião que os recebeu e caminha até a entrada do castelo. Após atravessar a porta, ele pendura seu casaco e vai se esquentar em frente à lareira. Nesse momento, o homem escuta um barulho vindo da cozinha e vai até lá na esperança de encontrar algum morador. Mas ao invés disso, Maurice se depara com um banquete só para ele e se senta para comer. Durante a refeição, ele avista uma xícara falante e percebe que se meteu em uma fria. Maurice então se levanta e corre para a saída. Ele e Philip já estavam próximos ao portão quando o inventor avista um canteiro de rosas e decide pegar uma daquelas flores para levar para sua filha. Nesse instante, a fera que estava observando o intruso por todo esse tempo aparece e o cavalo foge assustado. Horas depois, ele consegue chegar em sua casa e Bella percebe que há algo errado. Ela pede que Philip a leve até o seu pai e pega um pedaço de madeira para se defender antes de entrar no castelo. Ao ver a linda jovem, Lumiere e Cogsworth ficam animados com a possibilidade daquela ser a mulher que quebrará a maldição. Bella escuta os dois sussurrando e se aproxima para descobrir o que está acontecendo. Nesse instante, ela ouve um barulho vindo do andar de cima e vai até lá à procura de seu pai. Quando o encontra, o homem está preso atrás das grades e Maurice ordena que sua filha vá embora. Porém, não há tempo para isso, pois logo a fera aparece e revela que prendeu aquele homem porque ele roubou uma rosa de seu jardim. Então Bella revela que era ela quem queria a rosa e pede que o monstro a prenda no lugar de seu pai. No entanto, Maurice ordena que sua filha vá para casa e seja feliz, pois ele já é velho e ela ainda tem muito que viver. Bella então afirma que irá embora, mas antes deseja se despedir de seu pai. Concedendo esse último pedido, a fera abre a cela e após abraçar seu pai, Bella o empurra para fora, assumindo seu lugar como prisioneira. Sendo assim, a fera leva o homem embora e horas depois, a cela se abre novamente. Lumiere aparece e afirma que levará a jovem para o seu quarto. Nesse momento, Bella se assusta e joga um banco de madeira em cima dele. Em seguida, Cogsworth aparece subindo as escadas e a garota procura outro objeto para atacá-lo. Minutos depois, ela entende que aquelas criaturas não querem o seu mal e a segue até os seus novos aposentos. O candelabro afirma que Bella está livre para ir a qualquer lugar do castelo, exceto na ala oeste. Quando a jovem questiona o que tem lá, Cogsworth afirma que aquele lugar é onde fica o depósito. Ao conhecer o seu novo quarto, Bella fica encantada e Lumiere afirma que seu mestre queria que ela ficasse no melhor quarto do castelo. O lugar estava totalmente empoeirado, então Plumette aparece para limpar tudo. Ela e Lumiere eram um casal antes da maldição, e mesmo depois de tudo que passaram, continuam apaixonados. De repente, o guarda-roupa começa a cantar, e Madame Garderobe se apresenta. Rapidamente ela começa a vestir a convidada, e recebe a ajuda de seu cão, Sultão, que por causa da maldição foi transformado em uma banqueta. Após todo aquele trabalho, Madame Garderobe decide tirar um cochilo, e Bella aproveita para se livrar daquelas roupas. A jovem abre a janela à procura de uma saída, mas percebe que o lugar é alto demais para pular, então começa a armar um plano para escapar. Enquanto isso, seu pai Maurice chega ao bar de sua vila e pede ajuda dos moradores para resgatar sua filha. Ele conta que Bella está presa no castelo de uma fera que fica escondido no meio da floresta. Todos zombam do homem, pois obviamente não acreditam nessa história, mas Gaston se oferece para ajudá-lo. Eles entram no bosque no meio da noite, mas Maurice não sabe informar o caminho direito, então Gaston perde a paciência e pergunta onde Bella está. Ele acredita que o homem esteja delirando e revela que só foi ajudá-lo para conseguir a mão da garota em casamento. Ao ouvir isso, Maurice afirma que Gaston nunca se casará com sua filha e o soldado acerta um soco em seu rosto. Em seguida, ele amarra Maurice em uma árvore para que ele sirva de comida para os lobos. Dessa forma, Gaston terá um empecilho a menos no seu caminho e Bella não terá ninguém além dele para protegê-la. LeFou tenta fazer seu amigo mudar de ideia, pois acha muito cruel deixar Maurice
Maurice lá na floresta para morrer, mas no final das contas acaba cedendo aos desejos de Gaston, como sempre fez. Quando descobre que uma dama está no castelo, Chip se sente muito animado e corre para contar à sua mãe. A pequena Xícara não vê a hora de servir um chá para ela. Ao ver a mesa montada para o jantar de 2 pessoas, a fera fica furiosa, pois não sabia que Bella havia saído da prisão. Lumière então explica que aquela pode ser a dama que quebrará o feitiço e consegue convencer o príncipe a ir até o seu quarto a fim de convidá-la para o jantar. Nesse instante, Bella está se preparando para fugir. Ao receber o convite, ela fica furiosa e afirma que jamais iria a um jantar com a pessoa que tirou sua liberdade. Irada, a fera afirma que se Bella não quiser fazer companhia a ele, não receberá jantar algum. A criatura vai para o seu quarto e usa o espelho mágico para ver a garota. As pétalas de sua rosa continuam caindo e a cada dia que passa, sua condenação se aproxima. Horas depois, a senhora Potts aparece e ao ver a corda feita de tecidos, pede que a jovem tome uma xícara de chá antes de partir. Em seguida, ela a convida para ir até a sala de jantar, enquanto todos trabalham na cozinha para proporcionar a melhor experiência para sua convidada. Cogsworth tem receio de que seu mestre descubra o que eles estão fazendo, mas Lumière garante que se isso acontecer, assumirá toda a responsabilidade. Ele pede que o maestro Cadenza anime o ambiente com uma música. Enquanto o jantar é servido, Lumière faz um belo show. O candelabro conta com a ajuda dos pratos e talheres para tornar aquele momento ainda mais especial e fazer com que Bella se sinta à vontade, como se aquela fosse a sua casa. A senhora Potts é a responsável por cuidar do chá e da sobremesa, mas a verdade é que Bella nem mesmo está interessada na comida. Ela não consegue tirar os olhos da apresentação daqueles artefatos mágicos e se sente como se estivesse em um verdadeiro conto de fadas. No entanto, quando o jantar chega ao fim, enquanto caminha de volta para o seu quarto, Bella se lembra de que está lá como prisioneira e decide ir investigar o que há na ala oeste, pois sabia que o relógio estava mentindo quando disse que aquele lugar é apenas o depósito. Depois de subir vários lances de escada, a jovem abre a porta e se depara com uma foto repleta de arranhões. Ao caminhar por aquele lugar, ela avista algo que chama sua atenção. Uma bela rosa estava flutuando e coberta por um recipiente de vidro. Antes que a jovem pudesse tocar o objeto, a fera aparece totalmente em fúria. A criatura ordena que Bella vá embora e, assustada, a garota sai correndo. Lumière e Cogsworth percebem que a jovem está tentando fugir e ordenam que tranquem os portões. Então Bella consegue sair pela pequena porta por onde Sultão costuma passar. Ela pega Philip e foge pela floresta. Nesse instante, eles começam a ser perseguidos pelos lobos, que logo conseguem cercá-los. A garota pega um pedaço de madeira para se defender e ataca os animais que tentam devorar seu cavalo. Porém, as criaturas conseguem se livrar do pedaço de madeira que ela estava segurando e Bella fica indefesa. No momento em que estava prestes a ser devorada, a fera aparece e ataca os lobos. Após levar várias mordidas, o príncipe consegue afastar os animais com seu rugido e cai desmaiado no chão. Bella pensa em aproveitar esse momento para fugir, mas muda de ideia e decide ajudar o monstro que acabou de salvá-la. A jovem leva Adam de volta para o castelo e cuida de seus ferimentos. Seus empregados estavam muito preocupados com ele e Bella pergunta o motivo de se importarem com alguém tão cruel. A senhora Potts então conta que quando sua mãe morreu, o príncipe era uma doce criança. Depois disso, seu pai o transformou para que ficasse igual a ele. Nos dias que sucederam ao ataque, Bella continua a cuidar da fera. Algumas vezes ao dia, a jovem lê para ele e descobre que aquele monstro tenebroso também adora Shakespeare. Ele leva a garota até a biblioteca do castelo e ela fica maravilhada, pois nunca viu tantos livros na vida. Naquele dia, eles almoçam juntos e Bella não consegue abandonar o livro nem mesmo enquanto come. Mais tarde, a dupla caminha ao redor do castelo e conversa sobre a nova história que a jovem está lendo. Em seguida, ela apresenta Philip à fera e fica feliz ao vê-los se dando bem juntos. Bella joga uma bola de neve no príncipe e é surpreendida quando a criatura entra na brincadeira e a ataca de volta. Durante o jantar, a fera se senta ao lado da garota para tomar sua sopa. Ao ver o casal na biblioteca se dando bem, a chama da esperança reacende no coração dos empregados e eles acreditam fortemente que podem voltar a ser humanos outra vez. Na manhã seguinte, enquanto a fera está lendo do lado de fora do castelo, Bella se aproxima e agradece por ele ter salvo sua vida quando os lobos a atacaram.
Após ouvir isso, Adam diz que precisa mostrar uma coisa a ela. Na biblioteca há um livro mágico que permite ao usuário ir para onde quiser. A jovem coloca sua mão no livro e mentaliza o lugar onde sempre desejou ir. Dessa forma, eles são transportados para Paris, no sótão onde Bella morava com seus pais quando nasceu. Lá ela encontra uma pequena caneta em formato de rosa. A fera pergunta o que aconteceu com a mãe da jovem, mas Bella diz que seu pai nunca quis contar a ela essa história. O príncipe então encontra uma máscara de médico e logo percebe que a mulher faleceu durante a peste negra. Para evitar que Bella também fosse contaminada pela doença, sua mãe pediu que o pai da garota a levasse para longe. Após horas amarrado em uma árvore, Maurice é salvo por Agatha, uma mulher sem teto que o acolhe e dá um pouco de chá para ele. Quando se recupera, ele volta para sua vila e conta às pessoas no bar o que aconteceu na floresta. Minutos depois, Gaston e LeFou aparecem e são confrontados pelos moradores. Imediatamente o soldado nega as acusações e um dos fregueses pergunta se Maurice tem alguma prova do que acabou de dizer. O homem afirma que Agatha sabe a verdade, pois foi ela quem o resgatou. Gaston então começa a caçoar dele e afirma que o testemunho de uma mendiga não vale de nada. Maurice conta que LeFou também estava lá e sabe o que aconteceu, mas Gaston o intimida e o homem se sente obrigado a apoiá-lo. Mais uma vez, Gaston afirma que Maurice não está bem da cabeça e diz que ele precisa ser levado para algum lugar onde possa ser tratado. No castelo, os empregados ajudam seu mestre a se preparar para o baile que acontecerá naquela noite. O príncipe está ansioso e fica ainda mais nervoso quando olha o resultado no espelho. Porém, antes de ir para o salão de festas, seus servos conseguem consertar aquele desastre. Bella também está em seu quarto terminando de se arrumar. Madame Garderobe dá um toque final para que seu vestido fique perfeito. Quando se encontram, o casal desce as escadas juntos e caminham até o centro do salão, onde começam a dançar ao som do maestro Cadenza e da senhora Potts. Minutos depois, eles vão para a sacada e a fera revela que não dançava há anos. O monstro pergunta se Bella acredita que algum dia poderia ser feliz com ele vivendo naquele castelo. Então a jovem afirma que ninguém é capaz de ser feliz se não tiver a sua liberdade. Ela conta que foi seu pai quem a ensinou a dançar e diz que sente muita falta dele. O príncipe então a leva para o seu quarto e entrega a ela o espelho mágico para que Bella possa ver o seu pai. A garota se desespera ao descobrir que a pessoa que ela mais ama no mundo está em apuros e a fera pede que ela vá atrás dele. A criatura devolveu sua liberdade e pede que Bella vá salvar o seu pai. Antes da jovem ir embora, ele dá o espelho a ela. Assim Bella poderá vê-lo quando sentir sua falta. Sem nem acreditar no que está acontecendo, a garota desce as escadas e volta para casa, apesar de estarem muito tristes, já que agora não existe mais esperanças de que a maldição seja quebrada. Os empregados entendem a decisão de seu mestre. O príncipe amava aquela garota, portanto não poderia obrigá-la a ficar no castelo, especialmente naquelas condições. Horas depois, Bella e Philip chegam à sua vila e a garota ordena que os moradores libertem seu pai, que estava prestes a ser levado para o hospício. Gaston então diz que Maurice está confuso e inventando histórias sobre um monstro vivendo em um castelo. Para provar que seu pai não é louco, Bella usa o espelho mágico para mostrar a fera e provar que ela existe. Nesse instante, Gaston retira o espelho de suas mãos e convoca todos do vilarejo para ir caçar aquela criatura. No entanto, Bella afirma que apesar de sua aparência, a fera é bondosa e gentil. Ao ouvir isso, Gaston afirma que a jovem foi enfeitiçada e pede que os guardas a prendam junto com seu pai. O ex-combatente de guerra comanda um exército a caminho do castelo, com o intuito de eliminar aquele monstro. Os moradores se enchem de armas antes de adentrar a floresta, e LeFou começa a se preocupar que o monstro, na verdade, não seja aquele que está no castelo, mas sim seu amigo Gaston. Naquela noite, os empregados escutam barulhos de cavalo e correm para a janela, na esperança de que Bella esteja retornando ao palácio. Porém, ao invés disso, o que eles veem são intrusos armados se aproximando. Corajosamente, as criaturas mágicas formam uma barricada em frente à porta para tentar impedir que eles entrem. Quando percebe que os inimigos são numerosos demais e conseguirão derrubar o portão, Lumière tem uma ideia. Todos os utensílios se posicionam em seus devidos lugares e aguardam os invasores entrarem. Quando se deparam com aquele palácio, muitos acham um lugar familiar e têm a impressão de que já estiveram lá. De repente, os objetos mágicos se revelam e começam a atacá-los. Após ser golpeado pelo cabideiro de madeira e derrubado pelo piano, LeFou pede ajuda de Gaston para se levantar, mas o demente se recusa a ajudá-lo e vai atrás da fera. Durante o período em que fica presa na carroça com seu pai, Bella revela que Adam a libertou para que ela pudesse salvá-lo. Maurice não entende como isso pode ser possível e a garota entrega a caneta
caneta em formato de rosa para ele. Bella conta que a fera a levou até Paris, onde ela descobriu o que aconteceu com sua mãe. O homem pede perdão por ter escondido a verdade por tanto tempo e a menina o agradece por salvar sua vida. Agora ela precisa da ajuda de seu pai para abrir o cadeado e conseguir fugir para ajudar a fera. Em poucos minutos o inventor consegue destrancá-los e Bella pega uma carona com Philip de volta para o Castelo Sombrio. Enquanto isso, no palácio a batalha continua. Quando 3 mosqueteiros se aproximam de Cogsworth para atacá-lo, Madame Garderobe se enfia na frente e usa todo o seu talento para vesti-los. A Sra. Potts derruba água fervente nos invasores e Cadenza usa seus dentes de piano para atacá-los. Lumière então acende algumas bombas e coloca os camponeses para correr. Em meio àquela confusão, Agatha sobe as escadas em direção aos aposentos do príncipe. Nessa hora, Bella chega ao castelo e Gaston finalmente encontra a fera. O monstro não possui nenhum medo de morrer, pois agora que a única garota que ele amou foi embora, Adam não faz questão de continuar vivendo. A criatura permanece indiferente enquanto Gaston atira em suas costas. Nesse instante, o príncipe cai da torre e se agarra ao telhado. De repente, Bella aparece e tenta impedir Gaston de eliminar a fera. Ela derruba a arma do soldado no chão e ele desce as escadas da torre para buscá-la. Ao ver que sua amada voltou por ele, o monstro tem suas forças renovadas e tenta alcançar a garota. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar dela, Gaston aparece e continua a atacá-lo. Para se defender, a fera agarra o homem pelo pescoço e ameaça jogá-lo da torre. Gaston implora para que o monstro não o solte e suplica para que ele o deixe viver. Então a criatura se lembra dos erros que cometeu no passado e decide fazer diferente dessa vez. Apesar do ódio que sente por aquele homem, o príncipe decide deixá-lo viver e ordena que ele vá embora do castelo. Em seguida, Adam pula na torre onde Bella está e acaba levando um tiro nas costas. Não existe um pingo de bondade no coração de Gaston e o homem continua decidido a eliminar a criatura que demonstrou misericórdia por ele. Bella tenta ajudar a fera a se levantar, mas Adam leva o terceiro tiro e perde completamente suas forças. Nessa hora, a ponte onde Gaston está começa a desmoronar e o homem cai de uma altura gigantesca. Antes de morrer, o monstro agradece Bella por ter voltado e lamenta que essa seja a sua vez de partir. Nesse instante, a última pétala da rosa encantada cai e o feitiço se eterniza. Os empregados começam a se despedir um dos outros, pois agora cada um deles se tornará apenas um objeto inanimado, como qualquer outro. Enquanto chora pela morte do príncipe e implora que ele não a deixe, Bella afirma que o ama. Agatha está ali do lado e escuta essa declaração. No final das contas, a fera conseguiu encontrar o amor, apesar de sua aparência. Então a feiticeira, que esteve disfarçada de mendiga todo esse tempo, cumpre sua parte do acordo e retira a maldição que lançou em todos os que estavam naquele castelo. A fera volta à vida e recupera seu verdadeiro corpo. Assim o casal pode dar o seu primeiro beijo enquanto todo o castelo ao redor é reconstruído. Sultão volta a ser um cachorro e todos os empregados se tornam humanos outra vez. A Madame Garderobe e o Maestro Cadenza finalmente podem ficar juntos novamente, e o mesmo acontece com Lumière e Plumette. Chip volta a ser um garoto e a Sra. Potts se sente extremamente feliz ao ter o seu filho ao seu lado. Os moradores do vilarejo, que foram condenados a esquecer todos os que viviam no castelo, recuperam suas memórias e as famílias podem ficar juntas outra vez. Para comemorar o fim da maldição, o príncipe e sua princesa dão um baile em seu castelo, no qual todos os moradores do reino são convidados a comparecer. Pessoal, o que vocês fariam se estivesse no lugar de Bella? Voltaria para salvar a fera que a aprisionou ou não faria nada para evitar o ataque? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!